Relatório de totais por O relatório nomeado Totais por permite visualizar os abastecimentos realizados de modo totalizado com base em diversos critérios. Como você pode visualizar na caixa de seleção, há várias opções disponíveis. Inclusive, dependendo da versão do seu Guardian Web, poderá haver menos ou mais opções disponíveis. O relatório, independente da pesquisa realizada, exibirá sempre as colunas de contagem, somatório total de litros e média, considerando o período pesquisado. Caso existam abastecimentos que foram contabilizados como transferência e não deseja que esses sejam considerados no relatório, basta selecionar a opção antes que iniciar a pesquisa. Como exemplo, vou pesquisar considerando as opções padrão conforme tela abaixo. Observe que este relatório é focado em totalizar com base no combustível. Portanto, os totais são exibidos apenas considerando o combustível. A contagem é número de ocorrências do dado, que representaria o número de abastecimentos individualmente realizados. Observe que teremos sempre à esquerda o critério de totalização. Aqui no exemplo, o combustível, seguido das colunas contagem, total e média. No exemplo, temos inclusive uma situação interessante. Observe que antes do combustível ALC, abreviatura de álcool, há um totalizador sem combustível identificado. Isso pode ocorrer quando o ponto de abastecimento não foi devidamente cadastrado e ainda assim foram realizados apontamentos nesse ponto. É até comum poucas ocorrências na fase de implantação do sistema, mas sua ocorrência, após algum tempo, indica ainda a presença de cadastros e configurações incompletas. Sobre o relatório em si, seu entendimento é simples. Aqui temos o total de litros por combustível que constam no Guardian Web, considerando o período informado. Logicamente, as diferentes opções disponíveis visam atender os diferentes usuários. Um relatório de totais consumido por combustível pode ser de interesse para um gestor de compras, que precisa dimensionar o consumo em determinado período. Mas um gestor da área operacional pode ter mais interesse em um relatório onde pode observar o consumo por operação realizada, independente do combustível. Mas caso precise os totais por operação e ainda considerando o combustível, também poderá obter. Veja que aqui temos as duas opções citadas. Como exemplo, vou selecionar esse último indicado. Observe que o relatório é produzido considerando para a ordenação, a operação como primeiro critério e depois o combustível. Todo relatório que você consultar apresentará esse comportamento, onde a ordenação e agrupamento vêm da primeira coluna, seguindo para a segunda e assim por diante, caso existam outras colunas. Você deve ter observado que os relatórios podem agrupar os totais por critério único, e indo até um detalhamento maior, que é o consumo por frota, conforme pode observar na opção exibida. Cada usuário, conforme seu perfil junto à empresa, tem interesse maior em determinada opção. Os demais relatórios são intuitivos, não havendo, portanto, necessidade de explicar opção por opção. Mas caso ainda assim tenha dúvidas, entre em contato com o nosso suporte pelos diferentes canais oferecidos. Lembrando que opções diferentes podem estar disponíveis conforme sua versão do Guardian Web.